E saúde continua sendo assunto por aqui. Ao longo desse mês, ocorre a campanha Fevereiro Laranja, que reforça a importância da conscientização para o diagnóstico precoce e combate à leucemia. Para você ter ideia, a gente já vem falando desse dado desde o início do programa. Entre esse ano e 2025, devem ter mais de 11 mil novos casos da doença no Brasil. E só no ano de 2020 foram registrados 6,7 mil óbitos no país em decorrência aí desse problema. E sobre esse assunto, nós vamos conversar a partir de agora com a hematologista, a doutora Amelina Veiga Rodrigues. Doutora, muito obrigada pela sua presença, ótimo dia. E vamos falar sobre esse tema, sobre essa conscientização. Até tô de laranja, coincidentemente, porque né, é tão importante, né, falar sobre esse assunto. Doutora, bom dia. Bom dia. Doutora, vamos começar explicando sobre os tipos, né, desse câncer, esse tipo de leucemia. Existem vários os tipos que nós temos conhecimento hoje? Sim, são vários tipos. Basicamente, o que é a leucemia, né? A leucemia é uma produção desordenada dos glóbulos brancos e acaba fazendo com que todas as outras células sadias não sejam produzidas. E então você começa a ter sintomas tanto de fraqueza, cansaço, mal-estar, são sintomas inespecíficos. Por isso que é importante sempre a avaliação do médico quando sentir esses sintomas, né? E o hemograma vai ser um exame principal para tentar detectar qual é o tipo, ou se tem a leucemia. E as leucemias são divididas em dois grandes grupos. Umas que são as leucemias crônicas e as outras que são as leucemias agudas. Como o próprio nome diz, crônica é de caráter mais indolente, ou seja, se replica devagarzinho, então com base nisso, você pode ter sintomas menos intensos ou até ser assintomático e ser diagnosticado através de um hemograma por um achado, por estar fazendo um seu check-up e diagnosticar. Por outro lado, a leucemia aguda ocorre de uma maneira abrupta. Em 2 semanas, isso começa a ter os sintomas dessa produção muito exagerada, dessas células desordenadas e causar sintomas bem intensos. A gente observa, doutora, que a leucemia acomete crianças, adultos, homens, mulheres. Isso se dá por conta desses tipos diferentes da doença ou existe uma faixa etária onde é mais comum se desenvolver a leucemia? Pode ser em qualquer faixa etária, não é algo que você fez ou deixou de fazer, por exemplo, o cigarro para câncer de pulmão, o vírus HPV para câncer de colo de útero, simplesmente acontece esse tilt, esse curto-circuito no seu sistema imune. Claro que na infância, o principal tipo é a leucemia linfóide aguda, né? Já no idoso, é a leucemia linfóide crônica, que são subtipos bem diferentes, com clínicas diferentes. E como se dá? Você já falou em relação a essa questão do diagnóstico, né? E esse é um ponto importantíssimo quando a gente fala de várias doenças, com a leucemia não seria diferente. O diagnóstico precoce, porque infelizmente, como você acabou de citar e dar exemplos, não existem exames preventivos. Então a pessoa ela tem que estar atenta a quê? A esses sintomas, que podem também ser sintomas de outras doenças, de outras enfermidades. Qual que é a orientação para que haja esse alerta para as pessoas diagnosticarem, se for o caso, o quanto antes a leucemia? Uhum. Eu acho que é importante, né, fazer os exames preventivos da idade, se consultar com o seu clínico, né, com o médico da família, e mesmo nos casos crônicos, num simples hemograma, nos seus exames de rotina, pode ser já detectado um indício de alguma normalidade, seja uma anemia, aumento dos leucócitos, que são dos glóbulos brancos, baixa de plaquetas, e se sintomas fraqueza, febre, mal-estar, infecções de repetição, não deixar de procurar um médico, né? E com certeza vai fazer um hemograma, que é um exame de rastreio inicial, que vai, a partir daí, criar um alerta para a gente fazer e pensar, né, na leucemia e no seu diagnóstico. E aí o diagnóstico é feito através da avaliação da fábrica do sangue, que é a medula óssea, que ela fica nos ossos longos do corpo, que é o tutano, né, do osso. E aí a gente faz um procedimento que é simples,
pode ser feito, nós aqui no Veracruz, a gente faz com sedação, né, com endoscopia para não sentir dor, a gente vai dentro do osso que fica, né, aqui na bacia e aspira o conteúdo e tira um pedacinho para análise. E aí, com base nesses exames, que são vários que a gente analisa a medula óssea, a gente chega no diagnóstico do tipo e o subtipo para fazer o tratamento. Doutora, um tratamento, inclusive, eu ia perguntar para você exatamente isso, quais são os principais tipos de tratamento? Você já falou em relação ao transplante de medula. E quando a gente fala da campanha Fevereiro Laranja, esse é um dos principais pontos a se trazer à consciência, de forma geral, da população como um todo, a importância da doação de medula, do transplante, né, para doar, enfim, para que ocorra a possibilidade desse tratamento? Sim, porque o tratamento pode ser até de pacientes que têm uma leucemia crônica, a gente pode só observar, né, e acompanhar de perto como que vai ser essa evolução. A partir de ter sintomas, essa evolução, uma leucemia aguda, depende do tipo, a gente pode dividir os tratamentos em quimioterapia, imunoterapia e transplante de medula óssea. Em alguns casos de leucemia, o transplante de medula óssea é a única terapia curativa para o paciente. Então, e na família, né, a gente tem várias modalidades de transplante, sendo basicamente dividido em dois. Agora, sobre a doação, a gente está falando sobre o transplante halogênico, ou seja, de outra pessoa para o paciente, seja ela da família ou não. Na família, a gente só tem 25% de chance dos irmãos serem 100% compatíveis. Então, a gente vai precisar de outras modalidades nesses casos. E o banco, né, que é o redome, é o centro de doação, né, que está o cadastro dos doadores, é fundamental para que outros pacientes possam, né, que não tenham doador na família, possa ter até a cura da sua doença. Então, é um gesto muito de amor, né? Esse é o gesto mais puro de amor, eu acho, de doar algo que é. E é um exame assim, super simples. Você vai no hemocentro da sua cidade, ter 18 a 35 anos, boas condições de saúde, sem nenhuma doença infecciosa, e você vai fazer um cadastro, preencher dados, para ver se enquadra ou não, que tem algumas especificidades, e doar 10 ml do seu sangue para esse cadastro. E muita gente fica com todas essas dúvidas, né, que você já esclareceu aqui. Então, para quem tem de fato interesse, entende a importância desse gesto de amor, da doação, como você mesmo disse, precisa percorrer qual caminho para de fato fazer essa doação, doutora? Então, procurar até no site do Redome, né? Que é do INCA, lá tem todos os dados, você pode procurar até o serviço do hemocentro mais próximo da sua cidade para fazer esse cadastro. Às vezes a pessoa acha que porque não passou também na doação de sangue, não pode doar medula óssea, e não é mais, menos criterioso, apesar de ser de 18 a 35 anos, né? Mas é algo super simples, você vai passar por uma avaliação de uma triagem, com perguntas e dá 10 do seu sangue para ficar nesse cadastro. E esse cadastro é brasileiro e também se comunica com o cadastro internacional. Certo, está aqui no site, inclusive, a nossa produção colocou para você que quer entender mais sobre como fazer todo esse procedimento. É só acessar e tem todas as informações. Já quero agradecer demais a doutora Melina Veiga Rodrigues, ela que é hematologista e explicou para a gente a respeito da campanha Fevereiro Laranja, da importância da doação de medula e de como o diagnóstico, essa conscientização é importante demais para esse combate à leucemia. Doutora, muito obrigada pelas suas informações, excelente dia. Excelente dia, obrigada.